Olá, olá! Sejam muito bem-vindos à segunda live do aquecimento para o workshop Semana da ET. O tema da live de hoje é como ter segurança para atuar com ergonomia, né? Como eu me sinto seguro para atuar? Então a gente vai falar sobre isso hoje, um tema muito importante para quem está começando, né? E também para quem deseja começar, porque esse sentimento, essa insegurança, ela vai vir, né? Natural. Então, como driblar ela, o que fazer, né? Para ela não tomar conta da gente. Ao longo dessa semana eu tô pensando muito em quem tá começando ou em quem deseja começar na ergonomia, porque eu sei que essa é uma dor muito latente e que quem dera quando eu comecei, alguém que estivesse atuando na área chegasse pra mim e falasse o que eu vou falar pra vocês hoje, né? As dicas que eu vou dar pra realmente a gente se sentir acolhido, se sentir capaz, né? Que tudo vai dar certo. Então, essa live é pra você, claro que quem é mais experiente também sempre agrega em alguma coisa, né? Mas o foco é como me sentir seguro para atuar com ergonomia, tá? Tem muitas pessoas que estão começando agora e tem já esse sentimento de insegurança, de não estou preparado, de não estou preparado o suficiente, de não sei o que fazer, não sei se eu consigo, não sei se eu dou conta, né? Eu acho muito difícil, algumas pessoas acham difícil. Então essa live é pra você, tá? Você vai sair dessa live mais leve, mais tranquilo, mais seguro para começar a atuar com ergonomia. Como eu falei, quem dera quando eu comecei tivesse um profissional da área, que atua na área, que falasse o que eu vou falar para vocês hoje, porque sem dúvidas teria talvez acelerado o meu processo de entrar no mercado, de dar a cara a tapa, de não ter medo de atuar, né, de sentir mais segurança para começar. Então, com certeza vai ajudar muitos de vocês essa live, tá? Vamos lá. Primeiro, eu entendo se você tem essa insegurança para começar a atuar com ergonomia, porque eu já estive no seu lugar, eu já estive começando, eu já estive insegura, eu já estive com a sensação de não dar conta, de não conseguir e tudo mais. Então eu entendo perfeitamente essa sensação. Eu sei, eu até lembro e me dá aquele friozinho na barriga de quando a gente tá para começar algo novo. Mas esse frio na barriga, essa insegurança, você tem que usar para o lado positivo, para ela te impulsionar a realizar seus sonhos, suas metas, o que você deseja fazer, né? Você não pode usar esse frio na barriga, esse medo, essa insegurança contra você, deixando ele tomar conta e te bloqueando de dar os próximos passos. Então, olhe para essa insegurança de atuar com ergonomia, de não vou dar conta, de é muito complexo, olhe para ela como um incentivo, um combustível para você de fato realizar o que você deseja, tá? Porque sempre que a gente tá tomando atitude, fazendo escolhas que têm relação ao nosso futuro, essa insegurança, esse frio na barriga, ele vem. Mas ele sempre está presente quando a gente vai fazer grandes escolhas. Então veja isso com carinho, não deixe isso se transformar um monstro para você, tá? E eu entendo isso porque eu sei, a ergonomia é uma área mais complexa, envolve leis, envolve empresas, envolve normas, envolve a saúde dos trabalhadores. Então eu te entendo se você tem essa insegurança, né? Não é que nem fazer crochê, não desmereço de forma alguma, inclusive adoro crochê, aqui em casa tem muito, já fiz crochê, mas entenda que eu sei que não é algo que não causa nenhum impacto se eu errar aqui no meu crochê, entende? Então eu entendo essa sua insegurança, mas a gente vai ver, eu trouxe 9 dicas para você hoje, para você atuar com segurança, para você ter essa segurança para começar a atuar, ou se você já está atuando, para você ver que nem tudo é um bicho de 7 cabeças e que a gente é capaz, né? É só se dedicar e querer que a gente consegue. Então eu trouxe 9 dicas para quebrar essa insegurança e você conseguir atuar com leveza na ergonomia, seja continuar atuando, seja começar agora, tá? Vamos lá. Primeira dica, você não está sozinho, né? Como eu comentei, eu senti essa insegurança, todo mundo passa por isso.
E não é só em começar a atuar com ergonomia, né? É para tudo na nossa vida, todas as nossas escolhas, as grandes escolhas que a gente faz, né? Envolve uma insegurança, envolve uma incerteza, será que eu dou conta, será que eu consigo? Então você não tá sozinho nessa, né? Isso é um sentimento comum do ser humano, então você não está sozinho. E não se sinta sozinho ou só eu estou sentindo isso, só eu acho isso. Muito pelo contrário. Aqui com certeza tem muitas pessoas iniciantes ou que desejam atuar com ergonomia que também estão nesse mesmo grupo de sentimento de insegurança ou de não sei se vou conseguir. Então a primeira dica é: não se sinta sozinho, tá? É um sentimento comum que todo mundo passa quando a gente vai fazer escolhas, né, para nossa vida, tá? Inclusive atuar com ergonomia. Além disso, uma coisa que eu queria falar, né, nesse negócio de não se sinta sozinho, quando eu comecei não tinha Instagram de ergonomia, não tinha alguém falando sobre isso abertamente, não tinham profissionais que pegassem na mão dos mais iniciantes, né, para ajudar. Então se sinta acolhido, você pode pedir ajuda para mim, né, que esse canal é para isso, tá? Você pode pedir ajuda para alunos meus. Sempre meus alunos comentam que alguém viu que era aluno meu e foi pedir alguma informação, foi pedir ajuda, foi perguntar sobre alguma coisa de ergonomia. Então eu sei que meus alunos também ajudam nisso, né? Quem tá mais avançado sempre estende a mão. Então se sinta acolhido, esse canal é para isso mesmo, tá? A segunda dica é: você vai ter que passar pela primeira experiência. Então que seja o quanto antes, não é verdade? Então assim, não importa o nível do seu medo, o nível da sua insegurança, se você não se sente preparado, o fato é o seguinte: uma hora ou outra você vai ter que colocar o pezinho na água. E eu acho que quanto antes melhor. Lógico, você não vai fazer uma caca lá no cliente porque você não tem a menor noção do que você está fazendo. O mínimo de preparação você precisa sim ter. Mas, ao estar se preparando para isso, quanto antes você tiver a sua primeira experiência na ergonomia, melhor. Então se permita, né? Vai com medo mesmo, não tem uma frase? Tá com medo, vai com medo mesmo. Porque quanto antes você errar, antes você vai aprender, melhor você vai avançar nas etapas, né? Mais rápido. Então a gente sabe que a melhor forma de aprender tudo na vida é praticando, né? Tem aquele negócio, se conselho fosse bom, né? Não era de graça. Porque o ser humano ele aprende muito mais errando, batendo a cabeça do que ouvindo. A gente sabe que a prática é o que mais nos alavanca. Só que ninguém nasce com a prática. Então você tem que se capacitar, tem que aprender e se permitir ter a primeira experiência da prática para você ver que não é um bicho de sete cabeças, para você identificar quais são os pontos fracos, que é neste momento que você vai perceber o que é que está te faltando, é quando você de fato cair no chão de fábrica, num cliente, e aí pegar isso que está te faltando e aprimorar, né? Melhorar, buscar capacitações, porque é a melhor forma de você saber o que é que me falta, né? Para eu atuar com segurança, para eu fazer um trabalho de excelência, é colocando o pezinho na água, certo? Então essa é a segunda dica, se tá com medo, vai com medo mesmo, certo? Dica 3, você nunca se sentirá preparado o suficiente. Se tem alguém aqui que tá esperando o dia que eu me sinto 100% preparado para começar a atuar com ergonomia, se tem alguém aqui que pensa isso, você nunca vai começar, porque ninguém está 100% preparado. Nem eu estou, ninguém está, ninguém no mundo está. Sempre tem desafios novos na ergonomia, porque olha a quantia de empresas que a gente tem, atividades diferentes. Então não espere isso. Você precisa se capacitar? Precisa, sem dúvidas. Precisa aprender, sentar a bunda na cadeira e estudar? Sem dúvidas, como qualquer outra profissão. Porém, não espere o dia perfeito para começar a atuar, para se dar a oportunidade de entrar na prática, porque esse dia não vai chegar, esse dia nunca chegou para ninguém, tá? Se alguém fala que sabe de tudo de ergonomia, suspeite, porque não tem como.
não tem como. Então se permita, né? Estude, se capacite. Quando você entender o todo, é assim que funciona, você não precisa saber de tudo. Se permita ter as primeiras experiências, tá? Então, não pense que alguém sabe de tudo, não pense que alguém não tem dificuldade na ergonomia, que é PhD em todos os assuntos, não tem como, tá, gente? Então, fica leve e só vai, tá? Quarta dica, tá? Tenha com quem contar. Gente, você não precisa... Hoje em dia, que tem acesso fácil, Instagram e tudo mais, você não precisa mais começar sozinho. Converse com os profissionais que já atuam, converse comigo, pergunte, não tenha vergonha, não precisa você quebrar a cabeça sozinho. Claro, você tem que saber com quem você vai conversar e para quem você vai pedir ajuda. Porque a gente sabe que tem profissional frustrado, que vai falar mal da profissão porque ele está frustrado no momento. Tem profissionais que vão falar que é ruim ou que não é para você entrar porque tem medo de abrir mercado, da concorrência. Então, claro que você tem que saber com quem contar nesses momentos, né? Você não pode levar tudo como verdade. Mas o essencial é ter alguém com quem contar. Seja a mim, seja profissionais que você conheça, que atue, da sua região ou não. Não comece sozinho, né? Não se sinta solitário nisso. Pergunte mesmo, não tenha vergonha de pedir ajuda, né? No começo eu tinha muita vergonha, eu achava que eu ia fazer uma pergunta idiota, eu achava que a pessoa não ia me ajudar, eu achava que eu estava incomodando, atrapalhando, então eu ficava na minha, quietinha. Hoje eu vejo, né, se você tem pessoas certas com quem contar, isso ajuda muito, te poupa um caminho muito grande, né, você ter com quem contar, perguntar e tudo mais. Das suas dúvidas sobre a ergonomia, sobre o mercado, sobre os serviços, enfim. Tenha com quem contar, você não precisa estar sozinho quando você começar, tá? A dica 5 é: tenha um método de análise ergonômica do trabalho, tá? O que é um método de análise ergonômica? E por que análise ergonômica, né? Primeiro, porque é o principal serviço do profissional da ergonomia. O que a gente mais faz, é o serviço que a gente mais vende, que a gente mais entrega nas empresas, que a gente mais realiza. E que abre portas para todos os outros serviços de ergonomia, né? Quando você faz uma análise ergonômica, você abre portas para todos os outros, porque é um trabalho muito profundo, né? Que a gente conhece muito a empresa através dele. E por que é importante você ter um método, né? Para você não começar do zero sempre, tá? Então, esse método de análise ergonômica pode ser um método que você cria, desenvolva, ou você pode aprender o método de algum profissional que você confie, que ele já usa, já validou em várias empresas e funciona, né? Porque assim, os livros de ergonomia, eles são maravilhosos, mas tem coisas que infelizmente se aplicam só na teoria. Então você precisa de algo que seja aplicável e replicável na prática nos clientes, tá? O que é um método de análise ergonômica? É uma estrutura que você utilize, um passo a passo ali. Alguns chamam de modelo de análise ergonômica, mas eu chamo de processo de trabalho, porque não é só pegar um documento e copiar e colar e mudar as informações, né? Envolve todo um processo, uma base por trás disso. Então, tanto vocês podem desenvolver o próprio método de vocês, como vocês podem escolher um profissional que vocês confiam e aprender com eles, né? Tem cursos de capacitação e tudo mais. Por exemplo, o meu método é um método que eu ensino para os meus alunos do MDD, né? Que é o meu treinamento de passo a passo de AET, como tem vários outros. Quem é mais ousado, gosta muito de estudar, não tem pressa, pode desenvolver seu próprio método. Leva tempo, leva muito estudo, dedicação e tudo mais. Se você, de repente, já tem um serviço engatilhado, um trabalho engatilhado, ou prefere pegar uma estrutura já validada, porque você se sente mais confiante, mais seguro, não tem tempo para fazer, o ideal seria, então, você aprender um método de algum profissional e depois que você entendeu todo o contexto, fez algumas análises, você pode pegar através desse método base que você tem
e melhorar ou modificar e fazer o seu próprio, mas é importante ter um para você começar pelo menos, né? Porque aquele negócio, como que eu vou ter senso crítico para dizer o que é bom, o que não é, o que é certo, o que não é, o que eu gosto, o que eu não gosto, se eu nunca entrei em contato com uma análise ergonômica ou com método, com uma estrutura, né, com processo de trabalho. Quando a gente está começando, não tem como ter esse senso, esse olhar, né? A gente demora anos para desenvolver e bater o olho num trabalho, numa análise ergonômica e perceber o que que falta, o que que pontos de melhoria, o que você não faria, né? Então é um processo contínuo de aprendizado que a gente vai ali melhorando e aprendendo, né? Não tem como eu sair da faculdade, tô pronto para fazer uma análise ergonômica. Ninguém tá, né? Então é importante você ter algo com quem contar e de repente utilizar um método de alguém, né? De algum profissional que você confia para você começar, e depois que você teve suas primeiras experiências, você vai sim ser capaz de elaborar o seu próprio através de uma base ou continuar com esse método desse profissional que você confiou, gostou, validou, fez e deu certo, né? Por que não continuar? Tem várias possibilidades, mas isso é um ponto-chave para você ter segurança para atuar com ergonomia. Porque o que acontece se você não tem nada disso, uma estrutura, um método, um processo? Você chega no cliente de mãos vazias, começando do zero, e aí você pode ter muita dificuldade, pode se frustrar, pode achar a ergonomia difícil, mas é porque você não, né, teve um processo ali para te auxiliar no começo. Isso de fato é muito importante. Dica 6 é o seguinte: ninguém sabe de tudo na ergonomia. Então, se você está começando agora, fica tranquilo. Por quê? Pensa num profissional que você admira na ergonomia. Qualquer um, pode ser aqui, da sua cidade, do Brasil, de fora. Um profissional da ergonomia que você admira, que você acha que ele sabe tudo. Esse profissional não sabe tudo. E outra, esse profissional, muitas vezes, ele vai ter que praticamente começar do zero a pensar em alguma coisa. É como se a gente tivesse anos de atuação na ergonomia e de repente surge um desafio que eu tenho que voltar lá da estaca zero. Gente, eu nunca vi isso, eu preciso começar a estudar. E acontece, eu sou suspeita a falar porque eu adoro isso, né? Essas aventuras, esses desafios, ter que estudar coisas novas, eu adoro isso, esse dinamismo que a ergonomia oferece. Por quê? Veja, a gente tem centenas, talvez milhares de ramos industriais, milhares de atividades diferentes a serem analisadas. Então, hora ou outra, ou no começo sempre, depois, né, com as experiências acumuladas, hora ou outra a gente se depara com uma situação que a gente nunca viu antes. Sempre vai acontecer. Então, mesmo quem é bem experiente, hora ou outra, volta lá pro zero e começa a ver uma situação, uma análise, uma atividade do zero. Então, esse profissional, claro, ele tem um feeling ali de experiência, mas é como se fosse você que está começando agora. Se depara com situações novas. A diferença é que quem está começando, isso acontece com frequência, né? Toda situação é nova, mas isso é algo corriqueiro na nossa profissão. Então, ninguém sabe de tudo, tá? Ninguém está preparado o suficiente. Mesmo aquela pessoa que você mais admira na ergonomia, que você se espelha talvez, que você se inspire, essa pessoa também, várias situações ao longo do trabalho dela, ela chegou numa situação que ela não sabia o que fazer. E aí a gente tem que ter uma rede de apoio para pedir ajuda, né? Os alunos do MDD sabem disso, que a gente é uma mega rede de apoio de mais de 500 alunos, de mais de 500 profissionais de ergonomia, né? Todos colegas. Então, não tenha medo, não se preocupe, tá? Mesmo os profissionais que têm 30 anos de experiência, a hora ou outra aparece uma situação nova que é como se estivesse começando do zero. Então, se você está começando, essa sensação acontece até mesmo com profissionais experientes. Então, não quebre esse medo, tá? Se sinta seguro.
Quando encontrar os desafios, tenha com quem contar, com quem pedir ajuda, que você vai passar por todos os obstáculos, tá? Porque a gente sempre tem obstáculos e a gente consegue superar, né? Estudando, com o apoio de amigos, de colegas de profissão, tá? Então, isso é muito real. Eu sempre aparecem umas coisas que eu nunca vi na vida e eu tenho que correr atrás, né? Como se eu estivesse começando do zero, tá? Dica 7, tá? Não tenha medo de errar. Por quê? Gente, eu sou uma pessoa que quando eu comecei, o meu maior medo, primeiro eu tinha medo de ser julgada, porque eu era muito novinha quando eu comecei, e eu tinha muito medo de errar. Então, nossa, o que os outros vão falar? Só que essa dica 7, não tenha medo de errar, é o seguinte, você precisa ter humildade e caso você erre, que isso vai acontecer, com toda certeza eu posso te dizer que isso vai acontecer, é normal, você está começando, ninguém começa perfeito, não tem como, é impossível, né? Mas seja humilde e se você errar, volte no cliente e conserte. Por isso que junto dessa dica tem uma outra, seja honesto, né? Então, não tenha medo de errar, mas tenha honestidade e humildade de voltar no seu cliente caso isso aconteça e corrija. Errar não tem problema, é só corrigir. O problema é você errar, perceber que errou e ficar por isso mesmo. Aí esse é um problema, tá? Mas se você tá começando, aquela empresa te deu um voto de confiança, você erra alguma coisa por motivos óbvios, você tá começando, você não sabe de tudo, nem quem é experiente sabe de tudo, volte, conserte. E aí a diquinha que eu dou dependendo da situação, fica um pouco feio dizer, olha, eu errei e tal, né? Eu aconselho dizer e ser honesto, mas se você se sinta mal, às vezes é algo simples que você errou, qual é a dica? Isso não é maldade ou ser corrupto, tá, gente? É só uma diquinha para você não se sentir mal nesse momento. Quando você entrar em contato com seu cliente, fale assim, olha, mudou uma norma, mudou alguma coisa, teve uma atualização aqui, posso atualizar a ET? E aí você vai lá, naquele ponto de melhoria que você encontrou, né, que você viu ao longo do teu processo de aprendizado e melhora, tá? Mas, lógico, né, se você puder ser 100% honesto, claro que o teu cliente é a melhor escolha. Mas dependendo da situação, se você não tiver confortável com isso, fala isso. Até porque sempre vai ter atualizações nas normas mesmo, então pode ser até que isso se encaixe no momento propício. E aí você conserta, tá? E, de preferência, apresenta de novo a sua análise ergonômica, porque caso aquilo estava em andamento, você atualiza aquilo que foi modificado, né? Porque também você tem que atualizar as pessoas caso seja algo que já estava em andamento, ou algo que eles memorizem muito sobre aquilo, então atualiza sobre aquilo, tá? O que modificou na análise. Se era um parâmetro e agora é outro, né? Você tem que atualizar essas pessoas responsáveis que receberam o documento e que estão fazendo, talvez, a gestão, né, dos riscos ergonômicos, certo? Dica 8, tá? Procure normas e literaturas sobre a sua dúvida. Então, algo que deixa os profissionais muito inseguros e ansiosos, às vezes, quando estão começando na ergonomia, é que aparece algo novo e se desespera. Meu Deus, eu nunca vi isso antes, eu não sei por onde começar, eu não sei o que é isso, eu não sei como analisar. E muitas vezes, eu diria que na maioria das vezes, já tem uma norma falando sobre isso, especificamente sobre isso, já tem uma literatura falando especificamente sobre isso, e aí às vezes você está se desesperando à toa, porque você tem ali um embasamento para seguir, para cumprir e tudo mais, né? Então às vezes você está ficando nervoso à toa. Então sempre que você tiver uma dúvida nova, algo novo, procure se tem normas e leis sobre aquilo que, se tiver, a tua insegurança vai embora, porque você vai estar embasado naquilo que você precisa, tá? Vou dar exemplos para vocês. Nunca fiz uma análise ergonômica em hospital. Ou nunca fiz treinamento de ergonomia em hospitais. Tô confusa, tô perdido.
a gente tem uma norma específica para ambientes hospitalares e clínicas, que é a NR32, norma regulamentadora 32. Então, antes de se desesperar ou ficar preocupado que você não sabe o que fazer naquela situação específica de trabalho, procura se tem alguma norma, né? De repente tem, e aí você está embasado ali no mínimo que você precisa fazer para atender aquele seu cliente. Frigorífico, mesma coisa, meu Deus. Vou começar num frigorífico, nunca entrei em um, tô perdido, tô perdida, não sei o que fazer. Busca lá se tem alguma norma, alguma literatura sobre isso. A gente tem a NR36, que é só para abatimento em geral, né, de animais, aves, suíno, bovino, né? Então, os frigoríficos em geral tem tudo que você precisa saber. Inclusive, é uma norma que 80% dela é ergonomia pura, né? Quem já leu, quem já aplicou a NR36 vai concordar comigo. É pura ergonomia lá. Diferente de outras normas que algumas focam na segurança do trabalho, outras na higiene ocupacional, né? A NR36 é bem focada na ergonomia porque são os principais problemas encontrados mesmo, né? Os principais riscos. Vou dar mais 2 exemplos, aí a gente vai para a próxima e última dica e eu vou responder todas as perguntas que vocês mandaram. Se você cair num mercado, num supermercado, meu Deus do céu, nunca fiz análise ergonômica de supermercado, é novo, não sei o que fazer, tô perdido, tô perdida. Procura lá no Google, norma, literatura sobre mercados e ergonomia. Você vai encontrar o anexo 1 da NR17, da norma de ergonomia, que é específico para operadores de checkout, por exemplo, né? Que são os caixas de supermercado, que são as principais análises do supermercado. E para fechar, um último exemplo, cair num call center. Meu Deus, nunca caí num call center, é a minha primeira vez, não sei o que fazer. Vai lá e procura normas, literatura sobre ergonomia e call center. Você vai encontrar o anexo 2 da NR17, que é só sobre teleatendimento, só sobre operadores de telemarketing, né, call center. Então, essa é a dica principal técnica para você ter segurança para atuar. Mesmo que você encontre novidades, sempre coisas novas para avaliar, sempre procure embasamentos que na maioria das vezes a gente encontra para situações específicas de trabalho. E aí você vai ter aquilo em mãos, você se sente mais seguro sobre o que você precisa fazer naquele seu cliente, tá? E a última dica, tá, para você atuar com segurança é: não tenha dó de investir, tá? Tem uma frase que fala mais ou menos assim: se você quer resultados diferentes, você precisa tomar atitudes diferentes, né? Hoje em dia, a gente tem muita coisa boa e gratuita na internet. O meu canal do YouTube é um exemplo. Tem mais de 300 vídeos de ergonomia. Tem muita coisa boa gratuita sobre ergonomia? Tem, muita. Na internet. Hoje em dia tem. Quando eu comecei não tinha quase nada, na verdade. Eu não lembro de alguma coisa que tivesse gratuitamente. Por isso que eu investi muito caro em cursos ruins, mas era o que tinha, né? Então a gente tinha que investir bastante. Mas hoje em dia tem muita coisa boa. Porém, tem coisas que não tem como eu ensinar numa live, por exemplo. Não tem como eu abrir uma ferramenta ergonômica aqui e aplicar. Eu preciso de todos os meus softwares, de todas as minhas planilhas, da minha estrutura de AET, de vídeos de empresas que eu não posso sair compartilhando no Instagram dos meus clientes, né? Que eu tenho autorização para passar nos meus cursos só para quem é aluno e não. Aqui hoje tem mais de 12 mil seguidores, né? Então imagina, não tem como eu compartilhar vídeos confidenciais de empresas. Mas, se você faz o investimento, entra no treinamento, você tem tudo isso. Não estou falando de forma alguma para você fazer o meu treinamento de AET, mas eu estou te falando que, hora ou outra, você tem que investir nisso. E não tenha dó. Por que que você não tem que ter dó de investir em você e no seu conhecimento? Porque todo centavo investido retorna, porque não é um gasto, é um investimento.
E lembre dessa frase: para resultados extraordinários, você precisa eventualmente tomar atitudes extraordinárias, né? Não tem como você ter resultados maravilhosos, diferentes, se você tem sempre as mesmas atitudes, você faz sempre as mesmas coisas. E eu digo isso por mim. No começo eu era muito mão de vaca, herança do meu pai, que é super controlador, e eu não tinha resultados, né? Eu tava ali mediana, medíocre. Quando eu comecei de fato a investir em mim, no meu negócio, em treinamentos, o jogo virou pra mim, minha empresa cresceu, enfim, porque eu tive que virar essa chave de que não era um gasto e sim um investimento que retornaria. E além disso, você consegue ter uma rede de apoio, né, com colegas que estão buscando o mesmo que você, faz network, então não tenha dó de investir. Todo investimento nisso é um retorno que vai ter para você. Porém, dica, né, não pode sair rasgando dinheiro também. Eu também, a minha herança do meu pai também me dá uma desconfiança ali, faz eu pesquisar antes de investir. Faça isso, pesquise. Antes de sair investindo em curso de ergonomia, em capacitação, em treinamento, no que você sentir necessidade para se capacitar e atuar, pesquise sobre o profissional, se o profissional atua, se ele tem bons resultados, quais empresas ele já atendeu, quantas que ele já atendeu, se ele tem uma base para te dar, e pessoas que já fizeram, né, que indicam, que recomendam. Se você não tem esse levantamento, fica difícil saber se você vai fazer o investimento correto. E aí, você vai fazer que nem eu, lá na faculdade, né? Que eu já sabia o que eu queria durante a faculdade, comecei a fazer um monte de curso, não pesquisava e fiz um monte de curso ruim, que alguns, infelizmente, não me agregaram em nada. E eram cursos caros, né? Na época era bem mais caro que hoje, né? Porque não tinha muitas pessoas que ministravam. Então agora tá um pouquinho mais polarizada essa parte de educação, então tá bem melhor hoje. Mas não é porque tá bem melhor que você não vai pesquisar e estudar. Então sempre faça isso antes, que aí você não vai ter quebrar a cabeça que nem eu quebrei muitas vezes quando eu comecei. Certo? Essas eram as 9 dicas que eu queria passar. E se você seguir essas 9 dicas, sem dúvidas você vai ter segurança para começar a atuar com ergonomia, tá? Não tenho dúvidas que você vai conseguir. Assiste a live depois se precisar, com a mente mais aberta, faz suas anotações, né? Quem já fez, olha para elas com carinho e absorve isso, que você vai ter sim segurança para atuar com ergonomia. E lembre-se, você sempre vai ter que pôr o pezinho na água, né? Você sempre vai ter que ter a primeira experiência, então quanto mais cedo, melhor. Quanto antes você errar, mais cedo você vai aprender, né? E tirar o aprendizado daquilo e evoluir, certo? Vou liberar os comentários, que eu quero saber o que vocês acharam da live, e vou responder as perguntinhas. Clênia: Débora, para cada departamento tem um programa de ergonomia para desenvolver? Depende, tá? Primeiro, eu não faço análise ergonômica por departamento, eu faço por função, tá? Feita a análise ergonômica por função, tem funções que terão riscos ergonômicos, tem funções que podem não ter riscos ergonômicos. E aí, você vai fazer um programa de ergonomia primariamente, especificamente para as funções que têm riscos ergonômicos, tá? E aí, tem vários, né? Então, assim, não é por departamento e nem todos, tá? Me diz se eu respondi sua dúvida. Caso tenha ficado mais alguma dúvida, me manda, tá? Nádia: onde podemos comprar as NRs para termos em mãos? Meu anjo, as NRs são gratuitas. Todas gratuitas no site do Ministério do Trabalho ou na ENIT, que é a Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, tá? Quem é meu aluno, manda aí esses nomes que vocês já sabem decor pro pessoal da live, que às vezes não dá para entender falando. Escreve aí nos comentários para ajudar o pessoal. São todas gratuitas, da NR1 à NR37. Depois que você estudou essas normas gratuitas, que são as normas brasileiras, tá? De ergonomia, que as empresas precisam cumprir, cada um no seu ramo de atuação, né?
Tem as normas internacionais de ergonomia, que aí são mais, digamos, níveis mais elevados ali, né, para você começar a estudar, né, um pouquinho mais complexo, tem termos mais técnicos de ergonomia. Essas normas internacionais, sim, essas precisam ser compradas, e a dica é: assina o Target Normas. Meus alunos, obrigada aí pela ajuda, obrigada Maicon, obrigada Ludmila. Mandem para eles Target Normas também. Escreve aí pro pessoal que é novo aqui. Você assina o Target Normas, ele é baratinho mensal e você tem acesso a todas as normas do mundo, de ergonomia, segurança do trabalho, higiene ocupacional, o que você imaginar. Lógico, não tá 100% lá, né? Porque se eu dissesse que é 100%, com certeza eu ia estar mentindo, uma ou outra não deve ter lá, mas assim, todas que a gente precisa de ergonomia estão lá, das pagas. E aí você não precisa ficar comprando avulso, você consulta online todas, tá? É tudo liberado. E aí é uma assinatura bem bacana para você fazer. No MDD, no treinamento de passo a passo de AET, no meu treinamento, a maioria delas eu já disponibilizo para os alunos. Então, o aluno assina ou porque quer ver outras e tal, ter acesso a todos os conteúdos, mas se você quiser, você consegue assinar e acessar todas as normas, tá? Obrigada aí o pessoal que mandou para mim. Que mais? Tatiana, sou fisioterapeuta, estou iniciando agora, preciso de um curso para atuar em uma empresa? O que eu vou te falar? Tatiana, legalmente, você como fisioterapeuta, você já pode atuar nas empresas, porque o nosso conselho, tá? Ele já nos habilita a atuar com ergonomia por todo o currículo que a gente tem na nossa grade curricular, né? Tudo que a gente aprende. Então, a gente já está habilitado para atuar. Mas a pergunta que eu te faço é: você está pronta para atuar? Você sabe como fazer? Você sabe o que fazer? Porque eu vou falar por mim. Eu sou formada em fisioterapia e eu não saí da faculdade sabendo. Na verdade, eu saí da faculdade só com a teoria básica e eu tive que me capacitar depois. Eu poderia já sair e atuar? Poderia, mas eu não sabia. Então, a pergunta que eu te faço é: você se sente preparada? Você sabe o que fazer? Você sabe como fazer? Uma coisa é poder, outra coisa é dever, né? Poder eu posso, mas eu devo? Então, eu não sei qual é o seu nível de conhecimento. Pode ser que na sua faculdade você tenha aprendido muito e se sinta preparada, tenha visto a prática, né? Se não for isso, aí eu aconselharia você fazer algum curso de ergonomia, não porque é obrigatório, tá? Mas para você se sentir um pouquinho mais preparada e saber o que fazer, porque eu tô respondendo de acordo com a experiência que eu tive, né? Eu não saí da faculdade sabendo o que fazer no cliente na vida real, né? Mas se não for o teu caso, você não precisa de nada específico para começar a atuar, tá bom? Espero ter respondido. Tainá, fiz a ET e o funcionário me relatou que tinha desvio de coluna devido à atividade. O que fazer? Isso é bem difícil, tá? Já vou falar. Desvio de coluna a gente desenvolve bem antes, né, de começar a trabalhar. A maioria dos desvios de coluna, que se chamam escoliose, a maioria é desenvolvido na nossa fase de crescimento, na adolescência, tá? Pode ser desenvolvido depois? Pode, mas é mais difícil. Então, assim, primeiro, o funcionário, ele não é médico, não é fisioterapeuta, então ele não se dá um diagnóstico assim, né? Nem eu mesma, que sou fisioterapeuta de formação, eu me dou um diagnóstico, né? O único profissional que dá diagnóstico clínico é o médico, e nós os fisioterapeutas, fazemos o diagnóstico cinesiológico funcional, né? E a gente também tem como saber se isso veio do trabalho ou não. Na verdade, o ergonomista, né, de modo geral, não só o fisioterapeuta, se ele se capacitou bem, ele também consegue
dizer se isso tem nexo com o trabalho ou não. E a sua pergunta é, o que fazer, né? Você não faz nada além da sua análise normal, tá? Porque assim, ó, se você fez uma boa análise ergonômica com este funcionário, você vai saber se tem atividades de risco para a coluna. Se você identificou atividades de risco para a coluna, o que você vai fazer? Eliminar esses riscos ergonômicos, tá? Se você não encontrou riscos para a coluna, você não vai fazer sugestões para melhoria de riscos ergonômicos para a coluna. E sobre o que ele te falou, você não faz nada, tá? Porque ele está acusando a empresa de um desvio na coluna. Então você ignora, porque se ele tiver certeza que isso aconteceu, ele que vai procurar os direitos dele. O nosso papel na ergonomia, fazendo uma análise ergonômica, não é afirmar se o desvio da coluna veio da função ou não. Isso é papel do perito em uma ação trabalhista, tá? O teu papel é identificar se tem riscos ergonômicos, poder fazer nexo com isso mentalmente. Você jamais vai escrever numa análise ergonômica que aquela atividade provoca um desvio de coluna, tá? Nunca. Primeiro, porque você não é médico, só médico que dá diagnóstico clínico, tá? Que desvio de coluna é escoliose, tá? Segundo, só o fisioterapeuta dá diagnóstico de cinesiológico funcional. Terceiro, porque na AET nós não fizemos nenhum tipo de diagnóstico a não ser o ergonômico, certo? Me diz se eu te ajudei, se para o pessoal ficou claro também. Na análise ergonômica não falamos sobre doenças, não falamos sobre disfunções da funcionalidade motora, não falamos sobre desvios, nós falamos sobre riscos ergonômicos das atividades que o profissional desempenha. Mesmo que você perceba que tem um nexo ali, que pode ter um nexo, tem risco para a coluna, risco ergonômico, você não faz essa ligação na tua análise ergonômica, você não cita isso, você não dá corda para o trabalhador. A única coisa que você tem que fazer é eliminar esses riscos ergonômicos, ponto, tá? A parte de... E claro, se você perceber que talvez esse funcionário pode estar de má fé, como que você percebe isso? Avaliou a atividade, não tem risco ergonômico para a coluna, esse funcionário está de má fé para a empresa. E ele pode entrar com uma ação de má fé, uma ação trabalhista, tá? E aí é extremamente importante você ter essa análise ergonômica segura, bem embasada, de que não existe o risco ergonômico para a coluna. Para caso isso aconteça, a empresa estar segura e embasada para não perder essa causa trabalhista por um trabalhador de má fé, entende? Não sei se é esse o caso, não tem como eu fazer uma análise ergonômica à distância, não tem os registros e fotos e vídeos e vocês nem podem me mandar, tá? Senão vocês enchem lá e eu não posso receber, porque eu não sou funcionária e nem consultora dessa empresa. Mas assim, só eu procurei responder de todas as maneiras possíveis, com todos os cenários possíveis, para vocês entenderem qual é a dinâmica, tá? E foi muito importante essa pergunta, porque às vezes quem tá começando realmente acha que a gente tem que fazer nexo com doença, com problema, nada disso. O que a gente faz na ET é diagnóstico de risco ergonômico. Claro, lá com a equipe do SESMIT, com o engenheiro, com o médico do trabalho, com o enfermeiro do trabalho, com os dados do ambulatório, a gente pode discutir, né, sobre esses possíveis nexos, sobre as queixas relacionadas ao trabalho, sobre a atividade que ele faz e os CIDs dos atestados. Tudo isso pode ser feito, mas não dentro da análise ergonômica, tá? A gente faz ali dentro de um coergo, de um programa de ergonomia, de uma gestão integrada com todos os profissionais do SESMIT, tá? Ou do coergo, né? Do Comitê de Ergonomia da empresa. Então, a gente não faz nenhum tipo de nexo, nada, cruzamento na ET, tá? Porque você pode, às vezes, até estar fazendo algo errado e incriminar a empresa
porque você não tem o know-how, você não é médico, não é fisioterapeuta, às vezes você não vai ter esse know-how de diagnóstico clínico ou cinesiofisiológico, às vezes você dá um tiro no pé por bobagem. Então, esquece doença, esquece patologia, foca no diagnóstico ergonômico, tá? Se tem risco ou não, em quais atividades são e o que fazer para eliminar ou reduzir esses riscos, certo? Espero ter ajudado a Tainá e todo mundo também. Débora mandou, já peguei cadeiras quebradas que provocaram problemas de coluna. Então, olha só, cuidado, problemas. O que é problemas? É uma doença? É uma hernia de disco? É um desvio de disco? É uma discopatia? É apenas uma dor? É uma lombalgia? A maioria dos profissionais que atuam com ergonomia não vão conseguir fazer esse diagnóstico e nem devem. Entende que não é para fazer o diagnóstico, é para arrumar a cadeira? Vocês estão confundindo muito. Esquece o diagnóstico, o problema, a doença e tudo mais. Esquece isso. Foque em resolver o risco ergonômico. Qual é o risco ergonômico? Cadeiras quebradas. Entende? O risco ergonômico está no nível de equipamentos imobiliários. A gente tem 5 grupos de análise na análise ergonômica. Análise biomecânica, análise de equipamentos imobiliários, análise psicossocial e cognitiva, análise ambiental e análise organizacional. E aí dentro desses 5 grupos tem vários itens que você vai analisar na sua AET. E aí você chegou no item da cadeira. Você ignora problemas de coluna. Você vai ouvir na entrevista que tem queixas de coluna, que tem queixa de dor, que tem queixa da cadeira. Você vai guardar isso, porque o trabalhador está te falando isso. E aí, a partir dessa informação, você vai fazer a tua análise ergonômica nessas cadeiras. Ah, me falaram que tem dor, a cadeira tá quebrada, teve queixa, se queixaram. Opa, preciso olhar essas cadeiras. Olhou essas cadeiras, qual é o teu foco? Não é se tem problema na coluna, e esse foco é do ambulatório, entende? Não é que a empresa vai ignorar. O ambulatório vai lidar com as queixas, com os atestados, com os afastamentos, em receber essas queixas. Você na ergonomia, qual é o teu foco? Trocar essa cadeira ou fazer a manutenção nessa cadeira. É o risco ergonômico. Porque se você eliminar esse risco ergonômico, você elimina todas essas queixas depois. Afastamento, tô com dor nas costas, como é que a moça mandou ali? Costas inclinadas. Esqueci como é que foi que ela colocou, que o trabalhador falou. O trabalhador... Desvio de coluna. Então, tudo isso você vai conseguir eliminar. Se o problema for a cadeira, pode ser que tenha mais 5 problemas relacionados à coluna e você tem que resolver esses 5 problemas. Entenderam a dinâmica? Foi bacana essas perguntas porque é muito comum a gente tá começando a gente focar na doença, focar no problema. Não é esse o foco. Quem tem que focar na doença, no problema, é o fisioterapeuta, o médico, o enfermeiro do trabalho e o ambulatório de modo geral. Eles que focam no problema, na doença e no tratar. Nós focamos no antes de dar o problema, no eliminar o risco ergonômico, no trocar a cadeira ruim, no projetar um móvel ergonomicamente correto para aquele cliente. Entende? A AET pode ser comparada à análise de risco? Perfeito. A AET é uma análise de risco gigantesca, de risco ergonômico. Entende? E aí, depois dessa análise de risco ergonômico, o que você tem que fazer? Um plano de ação com as suas melhorias ergonômicas, né? Para eliminar ou reduzir aqueles riscos ergonômicos encontrados. Certo, gente? Caramba, quanta pergunta massa que vocês mandaram hoje. Obrigada. Falta aqui 2 minutinhos para completar 1 hora. Primeiro me diz o que vocês acharam. Obrigada, Perícia Sem Segredo. Obrigada, gente. Me conta aqui o que vocês acharam da live. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada.